Você Felipe, não tem este nem direito. Pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a gente vai. Peraí, aí a gente vai ficar trocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim eu fica... chamar ele de rapaz, quer que eu te chame de moça? Não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido. Você deveria ter vergonha na cara. Não, olha o Você tipo deveria de ter acusação. vergonha na sua cara. Quem deveria ter calma. vergonha Eu sou na rapaz, cara? você é rapaz, ele é homem. Você é um gay enrustido, querido. Porque olha como é que... Isso é só um trecho do único bloco desse debate que aconteceu entre o pastor Felipe Freire e o pastor Flávio Amaral na rádio Unidade FM. O debate mediado pelo César Cavalcante, o pastor César, sempre muito pontual nas suas mediações, tem feito um trabalho extraordinário, e a gente vai comentar também como que foi, né, a atuação da mediação do pastor César neste debate. O tema do debate foi: a igreja inclusiva é bíblica? E esse assunto, obviamente, rende muita polêmica, rende muita especulação, muita gritaria, mas nesse caso beirou a baixaria, né? Foi realmente um debate muito acalorado entre essas duas figuras, o que não era, né, com certeza, novidade para ninguém. Quem estava na expectativa desse debate já imaginava que a coisa não terminaria bem. A gente vai ver agora esse trecho na íntegra, é o único trecho que está circulando nas redes sociais, porque esse bloco foi apagado do canal da rádio depois que o debate aconteceu, ou melhor, que pedaço, né, do debate aconteceu, mas aí o pastor Flávio não conseguiu gravar e divulgou um trecho, a gente teve acesso a isso. Vamos assistir esse pedaço e a gente volta já fazendo algumas ponderações a respeito do que foi dito aqui. Vamos acompanhar. Respeitoso. O quê? Quando você chama alguém de imundo. Nós, né, somos imundos, quando rapaz. Você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, você Felipe, não tem este que nem direito. Pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus então, me mas aí a gente pastor. vai. Peraí, aí a gente vai ficar trocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim eu chamar ele de rapaz, quer que eu te chame de moça? Não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido. Você deveria ter vergonha na cara. Não, peraí. Olha o você tipo deveria de ter acusação. vergonha na sua cara. Quem deveria ter vergonha na cara? Eu sou rapaz, você é rapaz, ele é homem. Você é um gay enrustido, querido. Porque olha como é que você então, calma aí. Eu sou um gay enrustido. Com certeza. Aí isso é dizer. Olha só um o seu minuto, tira o microfone eu aqui, neguei Cláudio. a mim. Ó, é o seguinte, eu vou fazer um intervalo porque a gente começou falando assim, ó, o respeito é a pauta. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. Bom, nesse trecho o debate foi interrompido porque o pastor César entendeu que não fazia sentido ficar deixando os dois batendo boca ali, né, sem chegar a um denominador comum. Esse trecho já começa com o pastor Felipe explicando, né? Eu não acho justo você chamar as pessoas de imundo. Escolher ser chamado de imundo é uma questão pessoal. Eu posso dizer que eu sou pobre, que eu sou cego, que eu sou imundo, que eu não presto para nada, que eu não valho nada. Eu posso falar isso de mim. O pastor Flávio pode dizer isso dele. Agora, eu dizer que o outro é tudo isso, usar todos esses adjetivos, de fato não é nem ético, né? Passa longe do básico da convivência em sociedade. Querer impor aos outros que eles se sintam dessa forma é uma coisa que é bem pessoal. Então, se você se sente imundo, é uma questão pessoal e, claro, isso vai ter, obviamente, um contexto dentro da sua realidade. Mas não dá para impor que outras pessoas também aceitem serem chamadas de bom grado de imundo. Cara, eu não quero, nessa minha análise a respeito de como foi esse debate, tomar um partido e ficar na defensiva tanto do Flávio quanto do Felipe. Os dois já estiveram nesse canal, os dois já nos deram entrevistas aqui e sempre que eu chamo no WhatsApp, conversam, são sempre muito educados, a gente tem uma convivência tranquila com todos eles. Eu tenho certeza que se chamar de novo, eles viriam da entrevista aqui. E como os dois já passaram por aqui, pediram a minha opinião a respeito disso, eu vou comentar, espero que as pessoas discordem, né? Não tem dificuldade nenhuma em discordar do que eu vou falar aqui. Bom, na minha opinião, colocar o pastor Flávio Amaral para debater sobre o tema se a igreja inclusiva é bíblica ou não faz sentido nenhum. Colocar o pastor Felipe Freire para debater com Flávio Amaral sobre o tema se a igreja inclusiva é bíblica, aí é que não faz o mínimo sentido de verdade. E como eu disse, não é um problema do pastor César Cavalcante ter convidado os dois para irem para esse debate, porque esse é o trabalho dele.
né? É uma ferramenta, é um veículo, tá ali. E precisa, portanto, ser utilizado. Então vai convidar, obviamente, alguém que é homossexual e faz parte de uma igreja inclusiva, e também alguém que é pastor e que se diz ex-homossexual. Faz todo sentido. O que não faz sentido é as duas figuras aceitarem participar desse debate, principalmente o pastor Felipe ter aceitado participar desse debate. Porque, ora, se você acompanha o histórico do pastor Flávio Amaral, nas redes sociais dele e nos podcasts por onde ele passa, você vê que ele não tem, e não é uma crítica a ele não, pelo amor de Deus, mas ele não tem a paciência de discutir esse tema de forma teológica. Tanto que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você um vídeo que ele gravou um vídeo sobre isso, onde ele diz, ele mesmo fala, eu não fui lá para debater teologia, eu não fui lá para debater sobre igreja inclusiva, eu fui para falar de mim. Ou seja, o que ele fala no debate, a forma como ele debate com seus debatedores, especificamente nesse episódio com o pastor Felipe, ele não está falando do Felipe, ele está falando dele. Você pode observar que a forma como o Flávio fala, sabe, essa forma dura, é como se ele estivesse se projetando na outra pessoa, e não é só nesse debate não, sempre que ele fala sobre outras figuras como J.A., como G.C. Aguiar e outras figuras que eram do gospel, ou que são do gospel, mas que são homossexuais, ele meio que se projeta naquela figura e ele está falando muito mais dele do que do outro. Então essa forma arrogante, ele fala, todos nós somos imundos, falando dele, entende? Ele se sente assim, ele acha que é assim, ele se aceita falando assim, mas aí ele projeta no outro. E aí ele fala, você é um rapaz, você não é uma moça, você quer que eu chame você de moça? Você não é pastor. Aí quando ele recebe a paulada, né? Você é gay enrustido, ele tem um choque, né? Você pode observar no vídeo, quando ele tem aquele choque, e aí ele vai para cima com força. Então, muito do discurso do pastor Flávio Amaral é sobre ele, e não sobre o outro. E o pastor Felipe é muito inteligente. Deveria ter observado que não faz sentido debater esse assunto com o Flávio, porque não daria certo. Nem nas melhores intenções dos dois. Não daria certo. Principalmente porque o Flávio não tem conteúdo teológico para debater esse assunto. Ele tem vivência. A vivência do Flávio, dentro dessa esfera, é inegável. Não só porque ele já atuou, né, já foi homossexual, já esteve do outro lado, mas porque ele cuida desses rapazes na sua própria casa. Ele convive 24 horas. Então, a vivência dele, o conhecimento prático dele com o homossexualismo, ou com a homossexualidade, confesso que eu não sei qual dos dois é, tem um desses termos que é utilizado como doença, né? Então não quero errar. Nesse caso, não dá para negar que o pastor Flávio é muito próximo dessa realidade, viveu essa realidade e convive com essa realidade. Então, se for falar sobre vivência, ele sabe, ele domina muito bem sobre sentimentos, sobre emoções, sobre o que se sente, o que se passa, o que acontece na cabeça, o que acontece na mente. Ele sabe tudo isso, as dores que se sofre, que se sente, para deixar isso, para abrir mão. No próprio trecho que a gente acabou de ver, no finalzinho, ele fala que ele negou a si mesmo, né? Ele nega a si mesmo. Eu acredito nisso, né? Eu tenho dito nesse canal que eu não acredito no ex-gay. Não. Eu acredito no cara que decide negar a si mesmo. Então, ele decide não fazer, não praticar. É difícil, é doloroso, é algo realmente muito complexo, não é todo mundo que consegue, nem é todo mundo que quer, mas talvez seja um caminho a se discutir. Agora, colocar o Flávio para discutir teologicamente sobre se a igreja inclusive é bíblica ou não, e por que teologicamente? Onde é que está teologicamente aqui? Óbvio, o próprio tema, né? A igreja inclusive é bíblica? É bíblica, está falando da Bíblia, está falando da teologia. Então, como é que o Flávio vai discutir teologicamente algo que ele não tem a capacidade técnica para fazê-lo? Não dá. O Felipe tem essa capacidade, e eu confesso que eu não sei, eu ainda não vi. Na entrevista comigo, foi inclusive alinhado, né, para não discutirmos do ponto de vista bíblico se era certo, se era errado, se tinha base bíblica para sustentar ou não. Então, eu não entrei por essa seara, ficamos apenas na questão do testemunho. Mas o debate que iria acontecer isso, irmão, quem estava na expectativa, quem foi esperto e colocou para gravar, já sabia que não ia dar certo. Agora, o pastor César foi até sábio, né, quando ele
para evitar, e a gente não sabe, porque eu pelo menos vi somente esse trecho aqui, eu não vi a entrevista completa não, que nem houve entrevista completa, né, ou debate completo. No primeiro bloco, o clima já ficou pesado, e ele foi lá, suspendeu, chamou o comercial, e não voltaram mais. Depois ele coloca esse vídeo aqui, ó, vamos acompanhar. Em respeito aos ouvintes da Rádio Unidade FM, do programa de debates, eu quero dizer que eu preferi não continuar o programa de debates dessa manhã, porque no nosso primeiro bloco eu acho que não foi respeitoso de ambos os lados, e por isso o programa terminou no primeiro bloco. Peço oração de todos vocês por cada um dos participantes, e que Deus abençoe o seu dia. A gente se encontra no programa das 14h, no Crescendo na Fé. Até lá. Muito bem. E depois disso aqui, o pastor Flávio fez um posicionamento, publicou um vídeo no seu canal. Vamos acompanhar alguns trechos? Povo lindo de Deus, eu vou dizer agora o que eu não tive a oportunidade de dizer no programa Unidade FM, com o querido pastor César Cavalcante, que ficou completamente desnorteado com a situação hoje. Claro que se não fosse no começo, seria no meio ou seria no fim, mas alguma coisa ia acontecer. É o que eu acabei de falar, né? O Flávio foi preparado para isso, porque é assim, esse é o estilo do Flávio. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas tem quem gosta. As pessoas dizem, o pastor Flávio é corajoso, ele diz na cara, ele tal, sei o quê, ele não tem medo. Não sei, eu tenho minhas reservas em relação a esse modelo, né? Eu acredito que o pastor Flávio Amaral, eu já disse isso aqui, já disse inclusive isso aí, eu acredito que o pastor Flávio poderia influenciar muito mais se não fosse esse jeito, se não fosse esse estilo que ele tem. Influenciar, eu me refiro não aos seus seguidores, porque os seguidores do pastor Flávio são aqueles seguidores que são radicalmente contra os homossexuais, na sua maioria das vezes são conservadores, não tem qualquer tolerância, né, em relação a esse tipo de pauta, esse tipo de tema, já vai logo para o confronto, e por isso que quando vem na figura do Flávio alguém combativo, alguém que fala, alguém que é rasgado, né, no popular, e fala aquilo que pensa em relação a essas pessoas, eles simplesmente o idolatram, né, o elegem como o cara que fala a verdade. Mas nem sempre a minha verdade é a verdade absoluta. Nem sempre aquilo que eu acredito que seja o correto é o que de fato é correto para o outro. Entende? Então eu penso da seguinte forma. O pastor Flávio Amaral poderia influenciar muito mais, porque assim, para concluir esse raciocínio, vamos lá, a quem interessa o que ele faz ou o que ele fala? A quem interessa o ministério do pastor Flávio? Pensa comigo por um instante. A quem interessa? Quem é o objeto-alvo do ministério do pastor Flávio Amaral? São os homossexuais que ele ajuda, que ele trata, que ele faz aquele trabalho, né, que as pessoas fazem a transição, ele faz a destransição, ele ajuda a fazer, a tirar prótese, etc. É esse público ou são os seus seguidores? Ele joga para torcida ou joga para fazer gol? Quando é que ele faz gol? Quando ele agrada os seguidores ou quando ele ajuda a transformar a vida de alguém que está passando por algo que ele certamente já passou lá atrás? Eu imagino que seja quando ele ajuda a essa pessoa que não quer mais viver nessa transição, que não quer mais viver como se prostituindo na rua e etc, e quer uma mudança de vida. E aí ele coloca na casa dele, ele ajuda e faz um trabalho junto com a sua esposa extraordinário. Então eu acredito que esse é o público-alvo. E aí a minha opinião, eu acho que ele teria muito mais êxito nesse ministério se ele focasse nele. Eu preciso ser uma referência. Então a pergunta é, o público-alvo do pastor Flávio tem se espelhado nele? Tem tentado ser como ele? Quer ser como ele? É igual num trabalho, né? Você trabalha numa fábrica, numa indústria, na prefeitura, no que quer que seja, você tem um grupo de colegas, e a pergunta que tem que ser feita é, as pessoas que estão ao seu redor querem ser como você? Querem ter um casamento igual ao seu? Querem ter uma vida como a sua? Querem andar como você? Querem falar como você? Querem te imitar?
Olha o que Paulo disse, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. As pessoas querem limitar? Então a pergunta que o pastor Flávio tem que fazer não para o seguidor, porque o seguidor concorda com ele. O seguidor quer ser como ele. O seguidor projeta no Flávio aquilo que ele queria ser, que é o cara que tem a coragem de meter a cara e falar. Mas e o público-alvo? Quer ser como ele? O público-alvo quer ser ex-gay como ele é? O público-alvo quer ter um casamento como o que ele tem? Esse é o ponto. E aí eu fecho dizendo o seguinte, o público-alvo vai querer ser como o pastor Flávio, sendo o pastor Flávio como é? Porque, entenda, são duas coisas diferentes aqui. São duas coisas bem diferentes aqui. E entenda também que eu não estou passando a mão no pastor Felipe. Pelo contrário, o pastor Felipe também foi muito grosso, né? Reagiu, pelo menos no trecho que a gente viu, ele está reagindo. Mas não deixa de ter a sua parcela de culpa nessa discussão, nesse debate todo, que acabou culminando com o cancelamento do debate. Mas ele disse, uma hora ou outra ia ter que acontecer. Então ele já foi preparado para isso. Porque trevas não se mistura com luz. Trevas não se misturam com luz. Entende? Eu sou a luz. O meu oponente é as trevas. Então a gente não vai se misturar, irmão. Uma hora ou outra vai dar problema. Enquanto a gente não parar de pensar dessa forma, irmão, a gente não ganha o outro. Como é que o pastor Flávio vai querer ganhar, já que o pastor Flávio, vamos partir do pressuposto que ele é a luz, né? Vamos partir desse ponto. Como é que ele vai querer ganhar o outro dessa forma? Ganha? Você acha que funciona? Bom, se você acha que funciona, beleza. Água e óleo. Não tem como. Não tem como você debater Bíblia com um rapaz vestido de mulher, barbudo na sua frente, falando que eu acho, que eu sinto, que... O debate foi anunciado, ele sabia quem era o debatedor e ele sabia como o debatedor vive. O debatedor é casado com outro homem, o debatedor queria debater com ele. É pastor de uma igreja, o debatedor queria debater com ele. Anda vestido de mulher, com a roupa que não estava lá, com cabelo, com barba. Ele sabia, mas ainda assim ele aceitou ir. Por que aceitar ir a um debate, pastor Flávio, se não vai se respeitar o debatedor, o oponente? Como debater com alguém assim? Questiona ele. Mas ele sabia que ele era, quem era o seu debatedor, quem era o seu oponente. E ainda assim foi. Entende? Foi por quê? Eu quero, o que eu penso. Não. Não é assim. Queriam, eu li muito chat, muitas pessoas ignorantes, muitas pessoas sem nenhuma sabedoria, dizer, eu queria ouvir um debate bíblico, até entre o pastor César Cavalcante e o Felipe Freire, já que com a Alana Holden foi muito bom. Seria fantástico ouvir um debate bíblico como se propôs a fazer o pastor César. Como seria? Aí o pastor Flávio agora disse que não tem como ter um debate bíblico. E vai pro debate. Faltou, na minha opinião, maturidade dos dois. Os dois sabiam que não daria certo. Os dois sabiam que esse tipo de debate não funciona com pessoas como os dois. Com a figura como os dois. E não é culpa de um nem do outro. É que é um tema extremamente sensível, mas os dois estão muito carregados de preconceitos, de dores, de traumas, de situações pessoais. É óbvio que isso não daria certo. Todo mundo sabe que não daria certo. E o Flávio está dizendo aqui, no vídeo que ele gravou depois, que ele não foi para um debate bíblico. Ora, era um debate bíblico, mas ele não foi para um debate bíblico. O tema é bíblico, o tema é igreja inclusive é bíblica. E ele vai para o debate para falar outra coisa. Só que com a Alana Holden foi muito bom, porque o pastor César Cavalcante não é gay, nunca foi gay, não é um ex-travesti. No meu caso, tanto com Felipe Freire, quanto com Marcos Gladstone, quanto com a Alana Holden, ia dar choque de realidade. E por quê? Porque eles não aceitam a verdade. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Com a Alana Holden, pastor César Cavalcante chegou a desistir. Ok. Então você está enganosamente, sinceramente enganada. Você está sinceramente enganada. Porque eles falam de uma forma, aí
Felipe Freire, ele vem com esse discurso. Eu sou estudado, eu sou casado há 10 anos com meu marido. Casamento bíblico é entre homem e mulher. Já vai. Quando o Felipe Freire falou homossexualidade não é pecado, veio no meu pensamento. Vai dar merda. Eita. Felipe Freire. É isso? Que se titula pastor. O começo do debate tranquilo, um rapaz bonito, com uma barba falsa, um cabelo loiro grande, uma blusa florida, uma roupa de mulher. Rapaz! Acredite, esse foi o motivo, um dos motivos do debate ser cancelado e quase ter agressão física, quase. Começo, elogiei, tentei, espero, ainda disse no começo, espero que não saímos daqui para a delegacia nem para nenhum processo. Ele disse até então porque não é necessário nada disso, mas na hora que ouviu a verdade, já começou a ligar para a polícia e dizer que ia me processar. Foi isso que Felipe Freire fez. E pastor César Cavalcante tentando acalmar os ânimos dele e o meu, que eu já estava chateado. Porque ele me desrespeitou terrivelmente, porque não conseguiu ouvir a verdade. Mas eu quero dizer para os ignorantes do chat e para esses que eu não fui para lá debater Bíblia. Eu não fui para lá saber nem mostrar quem era o melhor na briga. Não foi isso. Eu fui pro programa César Cavalcante, na Rádio Unidade FM, falar da minha vida. Povo lindo de Deus, eu vou... Bom, aí ele confirma, né? Ele confirma exatamente o que eu falei. Ele não foi para falar de Bíblia. Ele não foi debater Bíblia, sendo que o tema era a igreja inclusiva é bíblica. O tema era a Bíblia. E o pastor Flávio foi para contar a sua história, para comparar, né? Eu vou finalizar esse vídeo fazendo essa análise. Ele foi para comparar a vida dele com a vida do Felipe. A vida dele com a vida do seu oponente. Daria certo isso? Não. Entenda, eu não estou dizendo aqui que a vida que o Felipe Freire leva é a correta, nem que a vida que o Flávio Amaral leva também é a correta. Eu estou comentando um episódio que aconteceu, um debate que não aconteceu, na verdade, né? Um debate que deveria ter durado ali alguns blocos. No primeiro bloco foi cancelado, simplesmente acabou. Não deu para continuar. E dizer que isso já era óbvio que aconteceria. Esse debate não tinha como funcionar, não tinha como dar certo, porque não dá para debater com o pastor Flávio esse assunto. Não há ninguém que vá conseguir, em momento algum, você pode assistir qualquer debate que ele for participar, não vai ter ninguém capaz de debater com o pastor Flávio Amaral biblicamente sobre esse assunto. Por uma razão simples, mas muito simples, muito simples. Ele não sabe debater biblicamente esse assunto. Ele leva para a questão pessoal dele. A mesma coisa é o pastor Felipe Freire. Primeiro que não dá para debater biblicamente esse assunto, né? Essa é a grande verdade. Pode ser quem for, né? Você vai encontrar dificilmente argumento para defender a prática homossexual dentro da Bíblia. Vai ser um problema grave, uma dificuldade enorme para você conseguir fazer um malabarismo para poder você encontrar argumentos que justifiquem a prática. Essa é a grande verdade. A gente goste ou não, concorde ou não, vai ser uma dificuldade enorme. Tanto para quem vai falar sobre esse assunto defendendo, eu falo biblicamente aqui, tá? Né? A vida de cada um é a vida de cada um. Mas biblicamente vai ser um desafio gigante para quem vai defender e também vai ser um enorme desafio para quem vai acreditar, para quem vai ouvir e acreditar no argumento utilizado por quem está defendendo. Porque ele tem que fazer um malabarismo, né? A Bíblia, todo mundo sabe, ela é tanto com relação ao homossexualismo como com relação a mulheres e etc. A Bíblia é muito mais fechada nesse assunto. Então, não há que se discutir isso aqui. Mas aconteceu do debate ter tido esse desfecho triste, né? Partindo de uma situação de falta de consenso entre as duas partes, preferiram então acabar com o debate do que continuar com essa baixaria, com aquele bate-boca dos dois. Parabéns ao pastor César Cavalcante, que foi sábio, maduro o suficiente para evitar
a continuidade, né, a manutenção desse debate, e fico triste com a atuação dos dois, Felipe Freire e Flávio Amaral, que não tiveram sequer a elegância, né, de fazer um debate o mínimo biblicamente possível falando. Melhor seria se nem tivessem ido, porque o resultado desse debate já era sabido mesmo antes dele ter começado. Não dá para os dois debaterem, e não dá para debater esse assunto com o pastor Flávio, porque ele não debate, ele conta a vida dele. E a vida dele, irmão, a gente acompanha, é outra situação, mas não pode ser colocado como regra para o outro. A vida do pastor Flávio ou a vida de qualquer pessoa não pode ser utilizada como regra para um debate, né? Eu vou debater com você, mas qual o parâmetro? A minha vida. Não. Entende? Não faz sentido. Bom, é um tema difícil, né? É um tema complicado. Deixa aqui embaixo a tua opinião, comenta o que você achou de tudo isso aqui, o que você achou dessa situação envolvendo o Felipe Freire e o Flávio Amaral. Você concorda com o Flávio? Você concorda com o Felipe? Comenta aqui, eu quero ler o comentário de cada um de vocês. Tchau.